Outro ditado do futebol é que só perde pênalti quem bate. Não é verdade? Correr para não chegar. Olhando a sociedade de drone, vamos supor, o eleitorado, a sociedade brasileira, você vê, o Bolsonaro ganhou em todas as regiões, menos no Nordeste. E o eleitorado do Lula é basicamente um eleitorado muito pobre, pouco escolarizado, renda baixa e pouca capacidade de vocalização, vamos dizer assim. E o Brasil é muito mais do que a esquerda senil versus a direita troglodita. Talvez o melhor exemplo aqui seja a sua pessoa, que é uma extremamente esclarecida. E não tem nada a ver com a imagem que setores da esquerda tentam propagar a respeito da direita. Você falou que não deve dar muito tempo para você escolher seu candidato, porque a sociedade vive de sinalização e só perde pênalti quem bate. É lógico que você não vai falar. Mas se não for o Bolsonaro, quem você acha que poderia ser um candidato competitivo? Não, mas conta só pra gente. Só pra gente? Vou falar o plano B. O plano B é o Bolsonaro. Desse eles estão aliados. O C, então, vai, senador. Plano C é Bolsonaro. O D, então, o E, o F. Só tem um plano que é Bolsonaro. E olha só, eu acredito que ele será assim, porque o Lula contribui muito com isso, né? A derrocada econômica, porque é para onde a gente caminha, vai fazer a gente repensar. Eu acho que a gente não pode ter um presidente, desculpa, que não vai concorrer porque se reuniu com o embaixador para criticar a urna eletrônica. Pô, não. Então é melhor fazer uma denúncia bem feita, entra com a denúncia, segue o devido processo legal. Acho que não vai dar tempo até lá, mas enfim. Não se pode construir esse cenário do dia para a noite e é por isso que eu acredito que não podendo se construir um cenário desse num país que respeite o devido processo legal, ainda com todos os abusos que eu particularmente enxergo, né? Eu não posso acreditar que o presidente Bolsonaro não será candidato porque se encontrou com meia dúzia de embaixadores, com todo que nem votam. Então, realmente eu não posso acreditar nisso. Mas vamos supor que isso realmente se confirme, e aí? A direita vai estar fortalecida, vamos falar de maneira macro e não fulanizar, né? Porque só tem um candidato que é Bolsonaro, mas vamos falar da maneira macro. A direita está fortalecida e a cada eleição mais, na última eleição municipal, pelo número de prefeitos que elegeu, de vereadores, né? Pela insatisfação popular do que acontece hoje no nosso país, com a economia principalmente, olha, esse ano a gente ainda vai ter, ainda espere, não é só o supermercado, vai ter reajuste de aluguel, vai ter reajuste de plano de saúde, reajuste escolar. Gasolina já foi. A gasolina já está indo para o espaço, né? E não tem nenhum coelho na cachola, esse é que é o problema. O governo tem que cortar gastos, ele não quer fazer isso, e não tem nenhum coelho dentro da cachola, fica difícil. Então, assim, a direita ela está fortalecida. Não, porque essa é uma outra diferença muito grande entre a direita e a esquerda. Ou melhor, vamos fulanizar, entre Bolsonaro e Lula. Por quê? Tá aí, o Bolsonaro ele formou diversas lideranças, mas são muitas lideranças em diversos estados, né? O Lula não. O PT, ele vive uma Lula-dependência e já tinha essa Lula-dependência quando o Lula estava preso e não conseguiu achar um outro nome, porque não cresce grama do lado, né? Não tem espaço para a formação de novas lideranças, né? Eu considero que venho dessa leva, embora eu tenha começado há 20 anos atrás na política, a eleição minha e do senador Harold de Oliveira, quem eu devo tudo, ocorreu na esteira da ascensão do presidente Bolsonaro, de um cenário favorável do Whitson no Rio de Janeiro, na ascensão da direita conservadora, que era o que representa o meu senador Harold, falecido, e não à toa porque ele me escolheu, né, como seu suplente, porque eu fui um suplente que arregaçou a manga e fez campanha. Eu sei que é difícil isso, né? O Harold estava num lugar, eu estava em outro, fazendo campanha. Ele escolheu um político que completasse. Eu não tenho a menor dúvida disso, sou grato a isso. Então, assim, eu acho que, ainda que não seja respondendo diretamente a sua pergunta, que eu só tenho o Bolsonaro, mas para o futuro a gente vai ter muitos outros candidatos de direita, lideranças que foram formadas pelo presidente Bolsonaro e por essa ascensão da direita liberal e conservadora.
Vai lá, André Perfeito. Vamos lá. Eu concordo demais contigo, senador, porque eu acho que às vezes tem uma leitura de alguns grupos, entendeu, que existem alguns rachas na direita, eu acho que existe excesso de nome na direita, eu acho que esse que é o problema até. Mas agora tentando articular isso com um tema econômico, né? A gente sabe que o presidente Bolsonaro acabou perdendo a eleição e todas as coisas por um processo inflacionário que deu no final ali, que o Banco Central teve que subir a taxa de juros. É uma questão de inflação que sempre tem um efeito político. Mas aqui em São Paulo eu fiquei muito curioso com o fenômeno do Marçal, né? Essa ascensão dele, ele quase vai para o segundo turno. Se fosse para o segundo turno, seria uma disputa, né, fratricida, né, no próprio campo da direita. E aí eu tenho uma hipótese, eu quero entender de você que é um liberal, né? Isso que é bacana, de conversar com alguém que está dentro da caixa direito, assim, né? No sentido de discutir esses temas dessa forma correta. O que a direita pode se beneficiar? De um lado, você tem um processo inflacionário que ainda vai machucar muito a população, isso já está machucando. Mas você entende que teve uma mudança na classe trabalhadora, de tal sorte que hoje em dia os valores que a esquerda talvez represente, da questão do sindicalismo, um tipo de solidariedade ali do tipo, não faz mais sentido e está numa chave do empreendedorismo? Ou você acha que é um tema econômico mais do bolso, ou essa questão mais profunda? Porque o Paulo Marçal representa isso. E muitos na direita representam isso. Como você vê esse fenômeno? Fiquei curioso. Você fazendo a pergunta, eu me lembrei de uma situação que eu vivi há poucos dias no Rio, muito interessante, e que eu acho que o exemplo a história que eu vou contar vai responder exatamente isso, concordando com a sua segunda opção. Outro dia eu fui receber na porta da minha casa uma encomenda para minha mulher, e quando eu desci estava um motoboy. Sim. Né? Uma pessoa, aliás, de bastante conteúdo, falante, né? Carismático até. E eu comecei a conversar, ainda falei para ele, muito obrigado, sou seu senador. Ele falou, você é meu senador? Né? Eu falei, eu sou o senador Portinho. Ele falou, mas você desceu aqui para pegar, não tem ninguém para eu entregar? Que aí começamos a conversar. Papo vai, papo vem. Ele falou, mas você é o líder do PL, então, não é? Eu falei, eu sou o líder do PL, você é Bolsonaro. Eu falei, eu também sou. Ele, o motoboy, falou, né, o entregador, né, falou, eu também sou Bolsonaro. E aí ele vira para mim e fala assim, me diz aí quais são as suas redes. Aí eu comecei a dar o Instagram, aí ele falou, não, me dá o seu Twitter. Porque a gente sabe que o Twitter, a gente tem a ideia de que o Twitter é mais elitizado, é mais para troca até com o jornalismo que segue os parlamentares no Twitter, né? E as manifestações oficiais, muitas são feitas por lá. Muitas são feitas por lá e eu fiquei, confesso, impressionado, André, ao ver um motoboy da Cidade de Deus, meu abraço para ele, trabalhador, cara, que me segue no Twitter. Né? E ele falou, é por lá que eu me informo. Né? Então, assim, primeiro a gente também entender a importância das redes sociais, lógico, da TV, isso a gente não vai perder, isso aqui, esse debate é rico. Para quem assiste, para mim, também aprendo com vocês e para vocês que a gente troca ideia aqui, isso vai sempre existir. Mas o grande espaço das redes sociais e o acesso que ela dá, né? E eu vi ali uma pessoa completamente esclarecida. Ele sabia, ele não só falava muito bem, como ele era uma pessoa esclarecida e ele dizia que ele se informava e que ele era Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o Lula, ele perdeu, aí voltando à questão principal, ele perdeu o fio da meada. Ele foi uma pessoa que se comunicou no passado muito bem com a classe trabalhadora. Só que o mundo mudou. O fenômeno da tecnologia, das redes sociais, das relações novas de trabalho, que eu estou falando aqui do entregador, do motoboy, do Uber, né? As relações novas de trabalho, a esquerda não acompanhou, ela está discutindo imposto sindical, ninguém quer, olha as filas, todo mundo, isso vai ser um tema lá no Senado, projeto do senador Rogério Marinho, vamos derrubar isso. Ninguém quer um imposto sindical, ninguém quer tirar o dinheiro para sustentar sindicato, que não deu nada historicamente de volta, poucos foram os que funcionavam. Aqueles que funcionam, eles vão conseguir, né, atrair os empregadores pelos serviços, pela assistência que ele dá, e não porque a lei diz. Né? Então, assim, as novas relações de trabalho, as pessoas discutindo carteira de trabalho, a gente está no mundo da tecnologia, o cara quer trabalhar para 30 empregadores, né? Ele não quer estar numa carteira de trabalho preso a um só. A gente está discutindo aí a regulamentação e entrando no mercado, na vida do cara do Uber, do cara do iFood, e não está vendo que isso está dando oportunidade de aumentar a renda dele. Talvez ele não tivesse espaço no mercado de trabalho por uma série de razões, né? Inclusive escolaridade, muitas vezes, né? E as novas
as novas ferramentas e a tecnologia, acho que a tecnologia é inexorável. Quem segurar vai ser atropelado por ela, não adianta, né? Então, respondendo com um exemplo claro do que eu vivi recentemente na minha casa. Então é a questão mais da mudança do trabalhador e dessa classe trabalhadora que, pela tecnologia, outras coisas, é ali que você vê que a esquerda errou, por assim dizer, e que não vai conseguir... Perdeu o discurso ali. Tá. Perdeu o discurso. E, ao contrário, os parlamentares e as novas lideranças de direita, né, elas conseguem se comunicar muito melhor com as novas tecnologias e, consequentemente, com o trabalhador, o homem médio, o trabalhador comum e aquela força de trabalho que é necessária em qualquer país. Ô, senador...